Saudações cristãs, sejam bem-vindos a este canal. O meu nome é Marcos Lopes. Diz o Evangelho conforme escreveu São Mateus das Escrituras Sagradas no capítulo 24 de Mateus, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A palavra de Deus nos adverte que iriam surgir pessoas que seriam consideradas como pastores, evangelistas, missionários, mas que na verdade eram lobos devoradores. E a Bíblia deixa bem este alerta, como em outras passagens, sobre os falsos profetas. Tivemos pela história da igreja sempre heresias, hereges, falsos mestres, falsos profetas. Na igreja contemporânea surgem ensinos seculares que vão totalmente contra as escrituras e ensinos teológicos também que são totalmente heréticos. No mundo secular você tem aí The Secret, o segredo, que fez um grande sucesso entre as pessoas, explorando o poder da mente, das palavras, etc. Você tem no meio evangélico também um livro que fez muito sucesso na década de 1980, de Poyon Show, que o seu nome foi mudado para David Poyon Show, A Quarta Dimensão, ensinando que há poder nas suas mentalizações, nas suas palavras. Logo em seguida da Quarta Dimensão, nós tivemos um grande best-seller, e continua sendo ainda, infelizmente, entre os evangélicos, Há Poder em Suas Palavras. Um livro totalmente herético, ensinos que vão frontalmente contra o que é ensinado na palavra de Deus. Mas os livros heréticos foram se multiplicando, E você tem aí palavras que curam, Silmar Coelho, Você tem aí O Poder da Palavra, do Lauro Trevisan, da Nova Era. Você tem também O Poder da Fé, de Lauro Trevisan. Fez muito sucesso na época do New Age. Você tem Como Liberar a Sua Fé, de Kennedy Reagan, um dos pais desses falsos ensinos. Okay? Você tem também Receba a Sua Cura, de T.L. Osborne. Também já partiu. E agora, atualmente, no Brasil, você tem R.R. Soares, Exija os Seus Direitos, a Confissão Positiva e a Teologia da Prosperidade sendo declarada nesses livros terríveis. Muito bem. R.R. Soares, Como Tomar Posse da Bênção. Ok? Você tem o pastor, entre aspas, português, Jorge Tadeu, acerca das finanças. Kennedy Reagan, o best-seller mundial, O Nome de Jesus, do falecido Kennedy Reagan. Kennedy Reagan, Eu Creio em Visões. Um livro que mais parece com mormonismo do que realmente com fé cristã, mas fez um grande sucesso. No Brasil, você tem autores brasileiros que foram influenciados por essa falsa teologia chamada Teologia da Prosperidade. E este livro aqui, de um pastor, incrível que pareça, assembleano, Prosperidade, Dízimos e Ofertas, pastor Osmir Moreira de Pádua. Okay? E não poderia faltar, logicamente, Benny Hinn. Bom dia, Espírito Santo do Senhor Benny Hinn. Mas, nesse dia 10 de julho de 2020, morre nos Estados Unidos um grande falso profeta chamado Morris Cerullo, a última transferência de riquezas. Então você tem aqui os escritos, os falsos ensinos deste falso profeta,
explicada em variados livros, dentre eles a última grande transferência de riquezas. Todos esses livros eu já explanei, né, e abordei em outros vídeos aqui do canal, em outro canal também, e a gente chega a uma conclusão. Um dos ensinos mais perniciosos que penetraram na igreja cristã mundial é essa teologia, entre aspas, da prosperidade, da saúde e da prosperidade, a confissão positiva, este falso ensino de há poder em suas palavras. Mas esses ensinos vieram dos Estados Unidos da América, vindo da pena de Benny Hinn, Kennedy Reagan, Morris Cerullo, que faleceu agora dia 10 de julho de 2020. É considerado Morris Cerullo, como você pode observar em postagens, que é exaltado por pessoas como Silas Malafaia, né? E você vê até Marcos Feliciano, né, colocando ele como um grande homem de Deus. Mas a grande verdade é que Morris Cerullo foi um dos grandes falsos profetas dos Estados Unidos. Morris Cerullo, com a idade de 14 anos, depois dele ser instruído pelos principais rabinos, segundo é alegado por ele, numa cidade de New Jersey, nos Estados Unidos, ele foi tirado de um orfanato judeu por seres angelicais para um refúgio que havia sido preparado para ele. Então, menos de um ano depois, ele foi transportado para o céu, onde teve um encontro com Deus face a face. Esses cidadãos, eles não vivem um cristianismo comum, eles vivem um cristianismo diferente das demais criaturas, ok? Eles têm acesso ao céu, eles têm acesso ao inferno, eles têm acesso a Jesus Cristo diretamente, dizem que falaram diretamente com o Senhor Jesus Cristo, comportando-se como Joseph Smith, por exemplo, o fundador da seita dos Mormons. Então, nós percebemos que diante de testemunhos que são somente provados por eles mesmos, é que eles fazem esses relatos absurdos, aberrantes, fantasiosos, ok? O Deus que foi descrito por Morris Cerullo é alguém com 1,83 m de altura e tem ali, ele tem o poder das chaves do céu e do inferno, mas é um homem alto, com uma estatura grande, segundo Morris Cerullo, né? Morris Cerullo, ele fez várias declarações perniciosas, catastróficas e antibíblicas. Você pode encontrar, por exemplo, no livro A Crise, né, do Cristianismo, né, se não me falha a memória, está aqui o livro, Cristianismo em Crise, né, da CPAD, você vai ver muitas declarações de Morris Cerullo, ok? Mas a Bíblia Sagrada diz, em João capítulo 1, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, nem o próprio Moisés. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, está escrito o seguinte: o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e o poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6, versículo 16. Portanto, esse Deus que Morris Cerullo alega ter visto é um produto da sua mente, ok? De grandes mentiras que esses falsos profetas sempre contam na história e na trajetória das suas carreiras. Assim, de acordo com Morris Cerullo, né, ele diz ter se tornado um porta-voz de Deus, capaz de revelar coisas que ainda não aconteceram, comunicando precisamente, diretamente, as palavras de Deus, dizendo todo momento, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E o preço disso vai ser muito caro, usar o nome de Deus em vão. De um modo, então, bem assim, diferenciado, Morris Cerullo, ele reconhece ser um verdadeiro profeta, dizendo em nome de Deus tudo o que vai acontecer. Mas quando nós fazemos uma trajetória sobre as suas profetadas que ele deu aí durante a sua carreira, nós vemos
variadas falsas profecias. O pior, dizendo assim diz o Senhor, em nome do Senhor, assim como faz Benny Hinn e tantos outros falsos profetas. Em 1972, por exemplo, Cerullo afirmou que Deus lhe dissera que os Estados Unidos da América estariam prestes a testemunhar um grande avivamento. Já se passaram muitas décadas desde 1972 e o que nós estamos vendo não é um grande avivamento, mas sim uma grande apostasia. Em setembro de 1991, o Espírito Santo, segundo Morris Cerullo, lhe disse: filho, o mundo será alcançado pelo evangelismo por volta do ano 2000. Então nós percebemos que mais uma falsa profecia não se cumpriu, porque existe dezenas e dezenas de povos ainda não alcançados pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos no ano de 2020. De acordo com o Morris Cerullo, ele fez um cálculo de 1460 dias, referindo-se a partir de 1996, a data que foi escrito um dos livros dele, para atingir 1 bilhão de almas convertidos para o reino de Deus, coisa que nunca aconteceu. Outro momento também Cerullo fez declarações extremamente perigosas, e o pior, em nome do Senhor. Outra ocasião, Morris Cerullo diz ter sido usado por Deus, declarando o seguinte: entregai a mim as vossas carteiras, diz Deus, e deixai-me o Senhor ser o vosso Senhor de vosso dinheiro. Sim, sede obedientes à minha voz. Isso você vai encontrar no livro Cristianismo em Crise. É uma e variadas declarações, não só essa, mas como variadas falsas declarações em nome do Senhor. Nós vemos que, para esses pregadores da falsa teologia da prosperidade e da confissão positiva, eles trazem frases de efeito para as pessoas ficarem hipnotizadas, as pessoas ficarem atraídas. E eles chegam a dizer que a pobreza é escravidão, que amarra as pessoas. E isso está em abundância, tanto na Bíblia de estudo de batalha espiritual e vitória financeira, que é vendida por Silas Malafaia, como em outros livros são feitas essas inúmeras declarações antibíblicas. A Bíblia, ao contrário, ela diz em Tiago, por exemplo, Tiago 2, capítulo 5 e versículo 6, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres desse mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que lhe amam? Entretanto, vós menosprezam o pobre. Então existe uma advertência do próprio Deus para nunca menosprezar o pobre, e que o pobre, ao contrário do que ensinam esses livros que eu apresentei para vocês, ele não está debaixo de alguma maldição. A Bíblia diz, Jesus dizendo em Lucas capítulo 6, versículo 20, bem-aventurado vós, pobres, porque é vosso o reino de Deus. Disse o Senhor Jesus, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Eu mesmo, meus queridos, já tive muita tristeza de ver o engano desses falsos ensinos, distribuindo centenas e centenas deste folheto que eu tive o privilégio de fazer contra a confissão positiva e a teologia da prosperidade, e distribuir em vários eventos de evangélicos por esse Brasil. Entretanto, é com muita tristeza que nós observamos que eles jogam no chão, amassam, não querem ler, fecham os olhos para a verdade bíblica que é apresentada aqui nos versículos aqui tirado da palavra de Deus. Esse folheto chama-se Você Poderá Estar Sendo Enganado? Infelizmente, meus queridos, Morris Cerullo, foi mais um daqueles que enganaram o povo de Deus com os seus falsos ensinos, e são realmente
falsos mestres e falsos profetas. Queridos, fiquem na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém. Todos falando em línguas estranhas neste momento. Receba a unção. Receba o toque do Espírito Santo de Deus. Receba o toque do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Receba agora. Em nome de Jesus. Receba neste momento ao poder e a unção do Espírito de Deus. Oh my Está aqui neste lugar. Go on, take a Meu seat. Deus. Meu Deus, Sakababa. em nome de Jesus Cristo, Get over here. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Receive the Jesus, spirit of Elijah. receba o Espírito de Elias, The anointing Espírito de for Elias, miracles. os milagres Supernatural. In sobrenaturais, Jesus' em name. nome de Jesus, agora! Oh, O Espírito de Elias, o Espírito de Elias, receba a unção e o poder que está neste lugar. Esta é a sua noite de destino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba esta noite Yeah. poder, a Yeah. unção. Yeah. Sim, Yeah. sim, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, My God. meu Deus, My God. meu Deus, My God. meu Deus, My God. meu Deus, Jesus, Jesus, you said tu disseste, you have never used my name. onde usares o teu nome, Now agora I go to my Father. eu vou ao meu Pai, Use my name. use o meu nome, Use my use o name. meu nome, Use my use o name. meu nome, Whatever you ask the Father que você pedirá ao Pai, in my no meu name,